garganta chega a estar seca. Então, nós vamos dar sequência ao que iniciamos já há mais de um mês, que nós estamos falando na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 3, o verso 8 ao verso 13. A semana passada nós falamos sobre o episcopado, não é? Não, primeiro Timóteo. 1 Timóteo 3, 8. Não é? Nós falamos sobre o ministério episcopal, o que significa essa palavra episcopado, não é? Falamos sobre o significado também da palavra bispo, que quer dizer bispo, e dentro desse contexto nós podemos ver que só existe duas funções eclesiásticas: bispo, presbítero e ancião. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Como nós pudemos estudar a semana passada. E a gente entende biblicamente que só existe duas funções eclesiásticas. E como bem falamos, e trazendo uma síntese para que os irmãos entendam a sequência, principalmente aqueles que não vêm semanalmente no culto de doutrina, vêm de forma esporádica, os irmãos entender que o que a Bíblia diz está dito. A gente não precisa inventar nada, é o que está escrito. Então existem denominações, foi o que nós falamos também, que dentro da sua nomenclatura, dentro do seu estatuto, dentro da sua forma de governo, eles adotam títulos para diferenciar as funções eclesiológicas. Tem patriarca, pai apóstolo, apóstola, presbítera, né? E outras nomenclaturas, como evangelista também, eles usam essa nomenclatura de evangelista, entendendo que evangelista, pastor, apóstolo, profeta e mestre não são funções ministeriais, são dons ministeriais. São ministérios que Deus dá, não é, ao corpo da liderança, porque só existem duas funções de liderança na igreja. Quais são? Presbítero e diácono. As outras todas foram criadas pela cabeça dos homens, mas não tem fundamento bíblico. Entenderam? Eu respeito as igrejas que usam essas nomenclaturas, mas biblicamente, conforme o registro aqui de Timóteo 3, só existem dois ministérios: o bispo, que é o presbítero, e diácono. E a semana passada nós falamos sobre o presbitério, não é? Pastor, veja só, pastor não é cargo ministerial. Pastor é dom espiritual. Mas, historicamente, dentro do contexto da história da igreja, o nome pastor foi inserido dentro do contexto do presbitério. Quem é o presbítero? É o pastor. O pastor é o presbítero. Conforme diz a Escritura no capítulo 4, verso 11 e 12 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz que Deus
deu uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. Aí ele diz no verso 12: querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Para a obra do ministério. Então os dons, esses são dons espirituais, ministeriais, porque existem os dons espirituais como ferramentas de Deus que é nos dada pelo Espírito Santo para executarmos dentro do reino. Lembrando que é para executar dentro do reino, para promover o reino de Deus e glorificar a Deus. Aleluia. Não é? Então, hoje nós estamos vivendo em um período em que as pessoas que têm dons de Deus usam os dons de Deus, mas os dons de Deus não usam eles. Eles se adaptaram tanto, não é, que eles imitam de tal forma que quem vê pensa que é Deus. O apóstolo João, no capítulo 4, verso 1 da primeira epístola, ele diz: provai se os espíritos são de Deus. Por que provar? E qual é o crivo que a gente usa? A Bíblia. É a Bíblia. O Espírito Santo, ele se manifesta na igreja por meio dos dons, sejam ministeriais ou espirituais, com o propósito de promover a edificação do corpo de Cristo e glorificar a Deus, não ao homem. A gente respeita os homens, a gente honra os homens, a gente considera, porque a Bíblia manda a gente honrar, considerar, etc. Mas a gente não deve colocar o homem no pedestal pelos dons que ele tem, porque os dons não são dele. E lembrando bem o que a gente falou a semana passada, o episcopado não pertence a ninguém, pertence a Deus. Não é do homem, é de Deus. Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, aquele que almeja exercer o episcopado, ele poderá exercer o episcopado, se para isso ele for chamado por Deus. Porque uma coisa é você desejar, outra coisa é você ser chamado para exercer. Porque existem muitas pessoas hoje querendo exercer o episcopado não para promover o reino de Deus, mas para se promover. É por isso que você vê os escândalos aí. Por isso você vê. Por que isso acontece? Irmãos, a Bíblia diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele. Então, dentro desse contexto, não é, bíblico, que a Bíblia ensina, só existem essas duas funções: pastor e diácono. Não existe outro. E como eu disse, e retorno a repetir, não tenho nada contra a igreja que tem outras nomenclaturas. Se ele tiver as nomenclaturas, mas promover o reino de Deus, não tem problema. Ele tem que promover o reino. Se ele não promove o reino, quer promover ele, então tem algo errado. E muito errado. Né? Então, dentro desse contexto, nós vamos hoje analisar o serviço diaconal. Os diáconos, pelo menos aqui tem, oficialmente, tem a irmã Helena e o diácono Adelso, não é? E os pretensos, pretendentes ao diaconato, talvez hoje até desistam, depois de ouvir, que vou ouvir hoje. Calma, irmã Helena. Não tira a força da irmã, não. Vai falar, tá.
amém? Quero que vocês, com a Bíblia aberta, né, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Versículo 8 em diante. O que o apóstolo Paulo diz. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com a consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então você vê que as recomendações que foram dadas aos presbíteros são as mesmas recomendações dadas aos diáconos. Por que são as mesmas? Porque tanto o bispo ou o presbítero, depende da tradução, que é o pastor, como o diácono, são dois ministérios essenciais e vitais para o crescimento da igreja. Quem lembra aqui o significado da palavra episcopo? Episcopado era uma palavra usada para identificar o dirigente de uma organização pública ou religiosa. Se referia a um supervisor espiritual de uma congregação cristã. Equivale à expressão judaica, ancião. Os termos bispos, presbíteros são derivados da mesma palavra ancião e são empregados de forma intercambial em várias passagens do Novo Testamento. A função do líder espiritual é pregar e ensinar, dirigir os ministérios de uma forma geral, ou seja, pastorear com amor e zelo o rebanho que pertence a Deus. Então, aquele que exerce o exercício do episcopado, o significado do episcopado literal e de forma abrangente, é aquele que cuida de tudo relacionado à administração do rebanho. E o rebanho pertence a quem? A Cristo. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Foi Jesus. E dentro desse contexto, irmãos, o presbítero é o servo que serve a mesa. Qual mesa? A mesa espiritual, que é o que está acontecendo aqui agora. A Bíblia diz que o pastor, o presbítero, ele é o dispenseiro. O que é que se guarda na dispensa? Comida. Então o pastor, ele é o responsável pela comida, pelo alimento, pelo ensino espiritual à igreja. Enquanto que o diácono, ele é responsável para alimentar a igreja, sim, no aspecto material. É o chamado ministério faz tudo. Tudo, literalmente. Não é? Então, quando a gente olha para o que é dito, tanto para o pastor como para o diácono, é a mesma coisa. O que muda são atribuições. O pastor alimenta a igreja,
no aspecto espiritual. O pastor vive em oração pela igreja, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele vive orando pela igreja e ele vive lendo para alimentar a igreja. Ele vive para Deus, mas em função da igreja, para servir a igreja. E se você está acompanhando todas as aulas sobre a primeira carta, e você vai ver também, nós vamos chegar na segunda, você vai ver Paulo instruindo Timóteo, dizendo que ao presbítero, ao pastor, ao bispo, não convém contender, mas ser manso para ensinar, apto. Tem que estar pronto para responder todo tipo de pergunta. Só lembro do culto jovem. Quando tem culto jovem aqui, os meninos dizem: pastor, hoje a gente vai fazer uma mesa redonda. Sim, senhor. E aquela lista de perguntas que é infindável, nunca termina. A gente responde uma, no outro culto eles vêm com 10. Você responde 10, ele vem com 20. Não é? Então, é essencial entender que tanto o ministério diaconal como o pastoral, eles andam juntos. Porque um serve a mesa espiritual e a outro serve a mesa física, material. E eles andam juntos. Eles não podem andar separados. Porque o diácono, ele é o olho e o ouvido do pastor. São os olhos e os ouvidos do pastor. O diácono intermedia entre a igreja e o pastor. Eles trazem as causas que eles não podem resolver ao pastor. Porque há causas que são do ofício, do exercício do diaconato. E não adianta você querer se eximir, porque é sua responsabilidade, você que é diácono. Diaconiza. Não adianta você fugir. Porque se você não exerce, lá na frente, alguém vai puxar a tua orelha. E o dono do diaconato, do ministério que foi entregue a você, vai lhe cobrar. E ele não cobra como o pastor cobra. Não é? É cobra bem diferente. Então vamos às terminologias do diácono, né? O significado do termo diácono no original. Servo. Palavra diácono. Servo significa servo, garçom, aquele que serve diretamente, pessoalmente. Vai até a pessoa e serve. Você chega no restaurante, você faz o pedido. Quem leva até a mesa? O garçom. É diácono. É o que significa a palavra diácono. Aí vem. Está ligado ao serviço dedicado de alguém em qualquer área de necessidade da igreja por amor a Cristo. Em qualquer área da igreja. Não é específico, não. Hoje os diáconos, algumas denominações usam os diáconos só para tirar oferta. O diácono vai tirar oferta. O diácono vai entregar um envelope. O diácono vai... Não. O diácono serve em todos os aspectos, em todas as áreas da igreja. Não é simplesmente para tirar oferta. É mais do que isso, está além disso. Então, dentro desse contexto, que ele é aquele que serve a área de necessidade da igreja por amor a Cristo. E a gente pode ver isso no capítulo 3 de Colossenses. Vamos lá? Vamos ler Colossenses 3. Quando o apóstolo Paulo, ele fala dos senhores e servos. Senhores e servos. Patrões e empregados. Não é? Colossenses, o capítulo é o 3 e o versículo é o 22. Colossenses, vamos lá, diz assim:
Servos, obedecei em tudo a vossos senhores de onde? Terrenos. Na minha Bíblia diz assim: servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos. Continua aí. Não servindo apenas quando estão sendo observados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Olha, o servo deve obedecer em tudo a seus senhores, não é? Não somente quando ele está sendo supervisionado, mas principalmente quando o senhor, ou o empresário, ou o patrão está ausente. Porque ele não está fazendo para o patrão, ele está fazendo para o Senhor. Porque dentro desse contexto, irmãos, entra uma doutrina chamada de mordomia cristã. É onde você tem que aprender, ou deve administrar de forma digna aquilo que Deus deu a você. O que foi que Deus lhe deu? Trabalho. Do seu trabalho tem o seu dinheiro. Do seu dinheiro tem o seu sustento. E você deve saber usar isso aqui. Para que você prospere, você precisa ser obediente ao seu patrão. Coisa difícil, né? Porque normalmente as pessoas que trabalham veem os patrões como inimigos. E xinga o patrão e começa a dizer: você é um miserável, tem tanto dinheiro, não sabe nem onde bota. Se ele tem, por causa do dinheiro que ele tem, você tem um emprego. Se ele não tivesse o dinheiro, você não teria um emprego. Mas normalmente as pessoas veem ao contrário, tem uma visão distorcida disso. E começa a destratar o patrão ou o empresário. Não é assim. Não deve ser assim. Ele é uma porta que Deus usou para te abençoar, para te trazer sustento. É o que o texto sagrado nos ensina. Continua aí, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o como? De todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Veja. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, e a gente citou esse texto logo quando nós iniciamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você faz não é por causa do homem, você faz por causa de Deus, pelo temor a Deus. O cara não vale nada, mas por causa do amor a Deus, você se submete. Por causa do amor a Deus, você se impõe. Você respeita. Por causa de quem? Do amor a Deus. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Mas muitos pensam diferente. É a mesma coisa. Tiago contrata uma pessoa. Tiago tem uma empresa de construção. Contrata alguém para auxiliar ele. Não é? Tiago diz: faça assim, vá para ali, pegue ali, faça dessa forma. Aí o cara chega: rapaz, eu trabalho com aquele cara, não gostei não. Por quê? Porque ele manda muito. Ele não te contratou? Ele é o teu patrão na obra. Se não quer, pede demissão, diz: eu não quero. Porque quem não quer ser mandado, cresce financeiramente para ser patrão. Isso é um fato, irmão. Ou a gente pode fugir disso? Pode fugir? Não. Todos nós, guarde isso na sua cabeça, todos nós nascemos debaixo de autoridade. Quando nós nascemos, já estamos debaixo da autoridade do pai e da mãe.
que a autoridade do pai e da mãe foi constituída por Deus. Honra teu pai e tua mãe. Como? Que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e os teus dias se prolongam sobre a terra. É mandamento. Saiu de casa, vai trabalhar, é o patrão, agora ele tem que submeter ao patrão. Por que ele tem que submeter ao patrão? Porque o patrão é o dono do lugar que ele trabalha. Não quer fazer? Peça as contas, peça a demissão, mas tem que ficar abusando para sair. Chega atrasado, quebra as coisas, fica dando manzanza no trabalho para ser botado para fora. Não, chegue lá e peça a demissão. Eu não quero mais trabalhar. Me bota para fora. Não, a gente não vai botar não, peça para sair. Peça com honra, mas não desonre o nome de Jesus. Tudo, irmãos, à nossa volta a gente tem que pensar em Jesus. Então, diante desse contexto, versículo 24 ainda de Colossenses, capítulo 3. Conscientes de que recebereis de quem? Do Senhor a recompensa da herança. É a quem que você serve? É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Quando você honra o patrão, quando você obedece ao patrão, quando você respeita o patrão, você está fazendo para Deus. Para Deus. O nome de Deus está sendo glorificado na sua vida. Agora, lembrando que você honra o patrão, obedece o patrão, respeita o patrão, quando o patrão também está dentro das normativas da palavra. Se for alguma coisa que vai fazer você pecar contra Deus e desonrar a Deus, aí você diz: olha, meu patrão, até aqui eu faço, passando daqui eu não faço nada. Por quê? Porque daqui para lá está mexendo com as coisas de Deus e eu não vou contra Deus. Eu trabalhei em uma empresa que eu chegava a tirar mais, só de comissão de vendas eu tirava mais do que o meu salário. Eu tinha um salário mínimo e eu ganhava 0,5%, menos de 1% de comissão de vendas. Eu tirava mais do que o meu salário, só de comissão de vendas. E quando foi um dia, a dona da empresa chegou lá e disse assim, ia ter um evento, né, de Seu João, época de Seu João, e eu trabalhava na loja do Shopping Recife. E disse assim: Silvio, você vai para o evento que a empresa foi convidada e você vai me levar. Eu disse: sim, senhora. Aí peguei minha fara, né, que era chapéu verde, calça verde, camisa branca, gravatinha verde, sapatinho preto, vesti. Ela disse: não, você não vai usar essa, não é a farda. Você vai se caracterizar de acordo com a festa. Qual era a festa, irmão? Seu João. Eu disse: não, senhora. Você vai ser demitido. Eu disse: sim, senhora. Amanhã pode trazer a carteira. Amanhã eu trago para a senhora. Entrei, tirei a roupa e fui embora. E ela ficou olhando para mim assim, assustada, achando que eu ia ficar com raiva ou triste porque ela estava me demitindo. Eu disse: não, estou com um pingo de raiva, senhora. Eu vou até aonde a Bíblia me permite ir. Passou daí, eu não vou. Por que você não vai se vestir isso? Primeiro, porque São João, a festa de Seu João, que as pessoas comemoram, fazem comidas, dedicam tempo, horas, é dedicada a Xangô. E eu não sirvo a Xangô, eu sirvo a Jesus Cristo. Somente a Ele. Porque tem um ano todo que uma pessoa comer comida de mim, só vai comer do São João. Não foi. Não é não? Você só come milho no mês de junho, no mês da festa do São João? Porque tem janeiro, tem fevereiro, tem março, tem abril, tem maio, tem julho, tem agosto, tem setembro, tem outubro, tem novembro, mas não, só vai comer milho. É o mês do milho. Que mês do milho? Milho é o
justamente no mês de João, que é dedicado a João, que a gente sabe pela Bíblia, pela cultura, não é? Que são coisas que são dedicadas a essas entidades por causa do sincretismo religioso entre as religiões afrodescendentes com o catolicismo. É o sincretismo religioso. Há essa mistura, as pessoas não tem nada demais, tá bom. Para você não tem, para mim tem. Fui demitido com muito orgulho. Com pouco tempo que eu fui demitido, mais ou menos uns 2 anos, a empresa fechou todinha. Eu não sei como fechou, porque a empresa vendia em muito, irmão. Vinha gente de outros estados do Brasil comprar. O que essa empresa era, pastor? De alimento, a Candes. Vendia demais. Ela era concorrente da Carbanha. A Carbanha não arrastava nem a chuteira dela. Porque a comida era de alta qualidade. Você nunca comia alguma coisa lá e dizia assim, é mais ou menos. Tudo era de primeira linha. Tudo era de primeira. A comida doce, salgado e o almoço, meu Deus do céu. Era de primeira linha. E fechou. Não é? Então, quando a Bíblia fala que o diácono ele serve, isso é literal, irmãos. Então, se você aspira o serviço diaconal, pense bem. Por quê? Porque você vai servir a Deus servindo o povo de Deus. Servindo o povo de Deus. E o povo de Deus não é coisa fácil, não. O povo de Deus não é fácil. Por quê? Porque todos querem se achar certos. Todos têm suas ideias, sua forma de ver as coisas. E dentro da igreja é completamente diferente, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E a gente não pode, irmãos, viver na igreja uma coisa e fora da igreja outra não. Não adianta você pregar aqui, mas em casa você é reprovado, não. Não adianta você estar na igreja pregando, cantando, fazendo e acontecendo, e em casa você é reprovado pela esposa e pelos filhos. Por isso que as recomendações aqui é que tanto o pastor como o diácono, eles sejam excelentes administradores de sua casa. Que os seus filhos sirvam a Deus, temam a Deus e honrem o pai que exerce o ministério na casa do Senhor. Então, diácono, como alguém, olha, muitas pessoas veem a função diaconal como uma coisa qualquer, não é. A Bíblia classifica o diácono como ministro. Como ministro. É um ministro do povo. É aquele que está diante do povo, no meio do povo, visitando o povo, cuidando do povo, sabendo as necessidades do povo, para reportar ao líder e debaixo da liderança eles haver uma harmonia e uma deliberação sobre aquilo que precisa ser feito. E nós temos um exemplo disso. O ministério de diácono se iniciou formalmente na igreja primitiva por motivos práticos. Motivos práticos da administração da igreja, visando a ajuda e a cooperação, a fim de que nenhum membro da igreja passasse falta de assistência espiritual e material. Então ele assiste, ele alimenta, ele tem uma palavra de conselho, de orientação, de condução, de ânimo, de fé, de força. Lembram de Estevão, que era diácono.
do Espírito Santo, que ninguém podia lhe resistir, porque ele era cheio do Espírito Santo. Capítulo 7 de Atos. E ele começou a pregar. Na pregação entrou em um debate, e nesse debate todos foram envergonhados, porque não podiam resistir a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quem estava lá? Paulo. Junto com a turba, contribuiu para que Estevão fosse morto a pedradas. Mas vamos para o capítulo 6 do livro de Atos. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, acharam? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica e aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus e servir as mesas. Olha o que está sendo dizendo. Os discípulos, que eram os apóstolos, se reuniram, disse: a gente não pode deixar a palavra, porque nós fomos chamados para o ministério da palavra. A gente não pode deixar o ministério da palavra para servir as mesas. Lembra? A palavra diácono significa servo, garçom, servir a mesa, suprir a necessidade daqueles que precisavam. Continua aí, verso 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Tem tradução que diz assim, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste. Tem Bíblia que diz importante negócio. Tem Bíblia que diz negócio. Mas a minha diz deste ministério. Não é? A outra ali diz serviço. Mas esse serviço de diácono não é um serviço qualquer, é um ministério. Ministério. Versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso foi os apóstolos dizendo: a gente não pode, a gente tem que ficar. Olha, lembra que eu falei há minutos atrás? O presbítero, o pastor, ele é o servo que dispensa, que tira da dispensa de Deus o alimento espiritual. E o diácono é o servo que tira, que pega o alimento que é trazido até a igreja e distribui para os que estão precisando. Lembra que a gente todo mês tem o quê? O dia da colheita, onde a igreja doa os alimentos, nós formamos as cestas e entregamos aos irmãos que estão precisando de socorro. A gente sabe que essa cesta não supre tudo, mas dá uma força, dá uma ajuda. Socorre pelo momento. Eu passei anos, irmãos, recebendo cesta aqui da igreja. E não tenho vergonha de dizer isso não, viu? Passei tempos recebendo cesta da igreja. Hoje, graças a Deus, não estou mais. Mas aqui era para mim, hoje já serve para outros. Não é? Continuando, verso 5. Tal proposta
Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoró, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, quem foi que indicou os diáconos? A igreja. Trouxeram os apóstolos. Os apóstolos ouviram a proposta, analisaram o que a igreja diz, porque a palavra final sempre é de quem? Do pastor. Pedro e Tiago eram os pastores de Jerusalém. Ouviram, avaliaram, analisaram, isso é coerente. Vamos orar, impor as mãos e eles vão cuidar da igreja. E por que surgiu os diáconos? Irmãos, porque só tinha quem pregava, quem ensinava e quem orava, mas não tinha quem cuidasse da massa. Uma coisa é alguém pregar no púlpito, termina, vai embora. Poxa, é assim, é? E o povo? Fica ao léu solto? Não, tem que ter alguém para intermediar isso. Foi criado os diáconos justamente para isso, porque começou a ter o que na igreja? Briga, contenda por conta de alimento. Porque por isso que o profeta Malaquias, Deus usando o profeta Malaquias diz: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja nela o quê? Mantimento. Dízimo da igreja é para investir na igreja, nos irmãos da igreja, nas ovelhas da igreja. Quando precisa-se. Pastor, eu estou precisando disso. Aí a gente fala com o tesoureiro: tem, libera para fulano tanto. É para isso que é o dia da igreja. Toda vez que a pessoa vai: pastor, o senhor pode ajudar? Eu não tenho. Nunca tem. Não, mas se tem, vamos ver. Porque o dinheiro que é dado, ofertado, dizimado na igreja, é para isso. E tem gente que fica constrangido: não quero não, porque é isso, irmão. Dinheiro é para isso mesmo. Dinheiro da igreja é para isso mesmo. Quisera eu ter condições, irmãos. Não é? Ou, vamos dizer assim, quiséramos nós termos condições de estar já no nosso lugar, sem estar pagando aluguel, termos as salas adequadas, as faixas etárias de idade, para termos um atendimento, não só à igreja, mas à comunidade de uma forma geral. Porque pregar o evangelho não é só com palavra não, irmão, é com ação, com atitude, é cuidado. É serviço, é servir ao povo. Mas pastor, ele não quer nada, é problema deles. Sua obrigação é cuidar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E a gente vê um exemplo do que aconteceu de fato, porque o problema surgiu, não era falta de dinheiro. Não era falta de dinheiro, porque a igreja primitiva tinha. O problema era a divisão que começou a acontecer, porque uns davam preferência às judias, mas existiam muitas mulheres judias gregas que estavam sendo negligenciadas. Elas disseram: eu também sou crente, por que eu não estou recebendo? Só a irmã Helena está recebendo, mas a irmã Iracema não está recebendo? Isso está errado. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Helena recebia, mas Iracema não pode, irmãos. Aí começou a confusão, levaram o caso à liderança. Se a gente não pode deixar isso de lado, vamos estabelecer alguém responsável por isso?
Verso 45. 2:45 de Atos. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eles contribuíam, eles vendiam o que tinham e traziam ao templo, à igreja. Que naquela época a igreja não tinha templo. Os cultos eram feitos nas casas. Mas o dinheiro chegava. Porque muitos irmãos doavam com força. Não é como os crentes que, alguns crentes, ou suposto crente que eu não sei, quem sabe é Deus e no dia do juízo é que vai julgar. Eu mesmo, pastor, não vou precisar mais. Amém. Então o que acontece? Tem alguns, o caso muitos de hoje, que pregam, que falam contra o dízimo, e eu não sei aonde eles encontraram isso. Porque alegam, isso foi da lei. Não, o dízimo é antes da lei. Muito antes da lei. Abel dava o dízimo, morreu. Abraão dava o dízimo, era antes da lei. Veio a lei, foi homologado por Deus através da lei de Moisés. Veio Jesus, deu o dízimo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 14, sobre o dar, o trazer. 2 Coríntios capítulo 9 também, Paulo fala sobre isso. Malaquias fala sobre isso. Não, mas tem no capítulo 7 até o capítulo 10 de Hebreus. Fala sobre o sacerdócio eterno de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Não, mas os dízimos eram dados para a manutenção do ofício sacerdotal no Antigo Testamento. Tudo bem. E o sacerdócio de Cristo? É o quê? Passou? É eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não passou. Passou o sacerdócio terreno, mas o sacerdócio de Cristo continua. E nós não damos o dízimo ao homem, nós damos o dízimo a Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro, pastor. Mas o dinheiro que é dado a Deus é para ser utilizado no serviço de Deus. Porque quando o dízimo era dado no Antigo Testamento, Deus não ficava com uma moedinha. Mas era o sacerdote. O sumo sacerdote recebia suas porções e o restante era dado a quem? Ao povo. Distribuído com o povo. O problema está, eu não sei onde é que o povo lê isso, amado. Porque está tão claro, tão explícito, tão lúcido. Mas é o que? Isso é uma ação maligna para que o povo seja amaldiçoado, e o povo não está vendo isso. Eu não estou falando do texto de Malaquias assim que muitos usam, né? Que se você não dá, você é amaldiçoado. Não! Porque quando você não dá a Deus o que lhe é devido, porque o que é que a gente tem aqui? Nada trouxemos, e manifesto é que nada levaremos. O que é que a gente leva quando morre? Nada, nem a roupa a gente escolhe para ficar no caixão. Os outros é que levam a gente. Pois é. Troca, quem troca a gente são pessoas que o cara nunca viu. O corpo vai para a funerária, a mulher dá a roupa. Quem veste não é nem a mulher que veste o cara, ou o marido, é o agente funerário, que nunca lhe viu, nem lhe conhece, vai trocar sua roupa. E você está vendo, está morto? Pastor, é porque as pessoas, eu no meu tempo de fé, notei o seguinte, que as pessoas que não dão dízimo, eles não olham pelo que eles gastariam se não estivesse servindo a Deus ainda no pecado. Pois é. Então, se eles olharem por esse ano, ele vai ver. E outra coisa, né? Por exemplo, o governo, nós pagamos impostos para ver os impostos revertidos em prestação de serviço, como sabe. Porque o imposto segurança, é o dízimo do cidadão. casa para o povo morar e geração de emprego. Então o que acontece? A gente paga os impostos. Se eles aplicam, não aplicam, isso aí é problema
prestar conta. prestar conta. Irmão, ninguém vai fugir, não. Nenhum ser vivo vai fugir. No dia do juízo final, como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 11, estarão diante do trono reis, governantes, ricos e pobres. Ninguém vai dizer assim, eu não sabia. Ah, mesmo? Tu não sabia não que tu tinha que prestar conta a mim, não? Mas eu tenho muito dinheiro, eu posso lhe pagar. Não, meu filho, seu dinheiro aqui agora não vale de nada. O dinheiro dos impostos que você desviou, da saúde, onde as pessoas estavam no chão, sem medicamento, sem atendimento, sem qualidade, poderia ser salva. Quantas pessoas não foram salvas por causa do desvio do dinheiro, que não era teu, e morreram? Não, vocês estão achando que Deus não vai cobrar? Vai, meu irmão, nada vai ficar impune. R$1, 1 cêntimo, uma dracma, nada ficará impune diante de Deus. Nada. Não, eu vou tirar esse dinheiro aqui, o dinheiro de Jesus, mas é só R$10. Para você é só R$10, é um valor insignificante, mas para Deus é de grande valor, porque aquele dinheiro não pertence a você. O dízimo de 10 é 100, então Deus vai subtrair ele. Pois é. Então a gente precisa observar fielmente a Escritura. Você pensa que engana quem? Ninguém engana Deus não, irmão. Deus vê você aonde você estiver. O que você faz que pensa que não tem ninguém vendo, Deus está lá, olha. Como João viu lá em Apocalipse, no capítulo 1, João diz, e eu quando vi, caí como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra e disse, João, não tenha medo. Eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo para todo sempre. E quando eu olhei, os olhos deles eram como chamas de fogo. Você pode se esconder de mim. Pode até dizer assim, não vou fazer não, porque o pastor vai ver. Poxa, antes do pastor ver, Deus já te viu. Deus já te viu. Porque tem gente que peca e dá uma de doido, sabe? Faz coisa errada e dá uma de inocente, de bobinho. Existem dois seres no mundo que te veem. Deus, o Deus dos deuses, e Satanás também te vê, através dos seus asseclas. Passa informação para eles. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para destruir. Tu pensa, Paulo, tu vai não ter um capetinha lá te observando, não? Tem. Tu só dorme em paz e seguro, porque o Senhor bota lá o anjo dele. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo 4, verso 8. Deus diz, ele vai dormir, meu céu vai dormir. Fica lá de plantão, anjo. Nada toca nele, ninguém mexe nele, ele é meu. Aí você dorme tranquilo. Deita. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e me faz deitar em pastos verdejantes. Você descansa tranquilamente na fartura. E dentro desse contexto, irmãos, que nós acabamos de ver, Atos 6, 1 a 7, Atos 2, 45, os irmãos traziam com força. Porque as pessoas têm o hábito de dar para a igreja as piores coisas.
fazer de qualquer forma. Se não faça, irmão. Porque Deus não gosta desse tipo de coisa. Não faça. Ou você faz as coisas com amor, com sacrifício, porque o reino de Deus é tomado à força. Tem que haver sacrifício. Tem que botar força. O inimigo trabalha para você não crescer, não aprender, não desenvolver, não progredir. E você só cresce, só progride se meditar na palavra de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Conforme a palavra de Deus. As pessoas começam a pegar, se alimentar de tudo que ouvem. Não. Seja seletivo. Conheça a fonte. Jesus disse que não pode brotar na mesma fonte água doce e água salgada. Não pode. Muita gente, muitas pessoas hoje se denominam, se intitulam crentes, cristãos e pastores. Mas Jesus deixou claro: você conhece eles pelo fruto. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, e fiz isso e fiz aquilo. No meu nome. Tu usasse o meu nome para fazer, mas tu não honrava o meu nome. Eu posso falar no nome de alguém: olha, eu conheço fulano, e eu vim aqui porque fulano me indicou. Aí a pessoa que conhece fulano trata você dignamente por causa do nome que você falou. Mas você não é fulano. Você não é a pessoa que você citou o nome. Paulo diz aqui, na segunda carta, 2,19 de Timóteo, ele diz: todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparte-se do mal e pratique a justiça. Porque tem muita gente fazendo muita coisa e trazendo para si uma coisa que não lhe pertence. Não lhe pertence. Evangelho, pregação do Evangelho de Deus, pregação do Evangelho do Senhor Jesus, ele glorifica a Deus, ele centraliza a pessoa de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único Salvador e fora dele não tem outro. Aleluia. Não tem outro. A pessoa prega o Evangelho de qualquer forma. Pode pregar, meu filho. Porque quem tem boca fala. Mas você tem que ter prudência para saber a quem você está ouvindo. Se vocês não sabiam, vão saber agora. Não vou dizer o nome. Mas a maioria das igrejas, seus líderes são ligados à maçonaria. Ligados à maçonaria. E muitos membros inocentes sendo alimentados por pessoas que supostamente são servos de Deus. Aí, depois, não entende quando acontece os escândalos, as coisas que vêm acontecendo, porque por trás dele a sustentação não é a palavra, não é o Espírito Santo, é uma organização que não tem nada a ver com Deus, que usam até a Bíblia, que falam até da Bíblia, mas que o objetivo final não é Cristo. Não é Cristo.
todo tipo de religião, vamos assim dizer, que não aponta para Cristo como Senhor, Salvador, único caminho, se não aponta que Ele é o único caminho, o único Salvador, o único Senhor, e que os seus preceitos precisam ser observados e praticados. Se qualquer religião não pratica isso, não é uma religião, é uma seita. Como o Adventismo, que batiza as pessoas em nome de Ellen White, não é em nome de Jesus. Eu estou errado, né? Que já foi da Adventista, hoje está crente de verdade. O mormonismo, os russelitas, que são os testemunhas de Jeová. Não quero nem citar as outras, que alguém possa se escandalizar, com as denominações que supostamente, que falam o Evangelho, mas que por trás delas, a administração é de uma cúpula, de pessoas que estão por trás ligadas a ela. Irmãos, a igreja não precisa de político para se manter. Quem sustenta a igreja é o dono da igreja. Amém. Quem sustenta a igreja é a igreja, na ação do Espírito Santo. Ela que se não vamos fazer isso não, porque o político ele vai dar o palanque, ele vai dar o sol. Eu não quero não, irmão. Sabe por quê? Porque depois vai dizer assim, eu dei. Não. A igreja não é comércio não. Teve um caso, que eu não vou dizer quem foi. Ele tinha 3 igrejas. Aí chegou para outro pastor e disse, eu estou com um negócio para tu. E qual é? Estou com uma igreja para te vender. De porteira fechada. Vai? Aí eu me lembrei do texto bíblico. E farão negócio de vós. De pizza de porteira fechada. Com tudo. É tanto. Vem a expressão? Irmãos, eu prefiro estar aqui com vocês do que estar isso aqui lotado de gente e ninguém querer compromisso. O desejo de todo pastor é que a igreja cresça, e eu quero crescer, mas eu não quero crescer dentro do contexto da visão do mundo. Eu quero crescer dentro do contexto dos princípios da palavra de Deus. Amém. Porque o meu crescimento não é o número de membros, o meu crescimento é o seu amadurecimento. Porque se você entender o que é ser crente, o que é ser seguidor de Cristo, o que é ser discípulo, vocês, porque quem gera ovelha é ovelha. Não é pastor que gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Pastor pastoreia ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. É a ovelha que produz ovelha, é a ovelha que fala, que transmite. Olha, vamos lá na minha igreja. Não quero saber de igreja mais não, porque toda igreja que eu fui fez isso, fez aquilo, porque não existe igreja perfeita. Não, mas se tu for para mim, a minha não é assim não. Por isso que é importante a igreja estar ligada em todo o departamento. Eu não sou do departamento infantil, mas o departamento infantil tem o seu responsável, então se informe, se entrose, dê suporte. Porque quando alguém falar, no departamento infantil não é isso não, da minha igreja funciona. O departamento de jovens da minha igreja funciona, de homens funcionam, de mulheres funcionam. Por quê? Porque eles estão interligados, eles não trabalham soltos, eles trabalham interligados com o outro. Um abençoa o outro, um ajuda o outro, porque não é para nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Aleluia. Aleluia. E aí, continuando, para a gente não perder aqui, o foco. 1 Pedro, Pedro 2,
18. 1 Pedro 2, 18 a 25. Acharam? Amém. Servos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Isso não é forte? Você querer obedecer um patrão que é bom, um senhor, um empresário bom, é uma maravilha. Mas a Bíblia está bem clara aqui, olha. Não apenas os bons e sensatos, mas também aos perversos. Aí ele diz no verso 19: pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, suporte constrangimentos e sofra injustamente. Por quê? Que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o que é mal? Entretanto, se suportais o sofrimento quando estáis fazendo o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra foste chamado. Olha, para essa obra foste chamados. Pois Cristo sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes resgatados e convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Forte, né? Então, irmãos, o serviço de diácono é ligado a sofrimento, é ligado a trabalho, porque lidar com gente é difícil. Cada um com a cabeça diferente da outra. Pois é. Você lidar, uma família às vezes que tem 2 ou mais filhos, você tem que saber entender, porque mesmo pai, mesma mãe, mas tem personalidades diferentes. E você tem que saber lidar com os dois. Imagine você liderar, cuidar de um grupo grande de pessoas. Porque o ser humano é muito difícil. Sempre tem alguma coisa que não está satisfeito, que ele vai reclamar. Está tudo indo bem, mas ele não, mas olha, está tudo bom. Mas tem isso aqui, ele tem que encontrar alguma coisa para dizer que está errado. Para botar um defeito. Olha, foi muito bom, irmão, a palavra, mas faltou isso. Olha, o ciclo de oração foi uma bênção, mas faltou a pregadora dizer isso. Se não disse, eu estou pegando aqui, irmão. Deus falou o que precisava ser ouvido. Deus não falou o que não precisava não ser ouvido. Deus não está falando para as paredes, Deus está falando para as pessoas, para a igreja. E dentro desse contexto do serviço diaconal,
Os diáconos é uma peça fundamental no crescimento organizacional da igreja. Os diáconos devem ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Chegar antes dos membros comuns, porque ele é um oficial. Chegar, abrir, verificar o que tem e o que não tem. Chegou, olhou, abriu, vou olhar como é que estão as cadeiras, um exemplo. Isso é um exemplo. Vou ver se tem água no filtro. Antes de ligar o filtro, ver se tem água. Não tem, não vou ligar. Esperar alguém chegar, se for uma mulher, esperar alguém chegar para botar água. Olhar os banheiros para ver se tem um papel, se não está faltando nada. Vai ligar os ar-condicionado, olhar antes os baldes que ficam, né, no caso, recebendo aquela aguinha que sai da tubulação, como aqui no quarto quando ficam os instrumentos. Toda vez que for ligar aqui, tem que olhar. Não pode esquecer. Não pode. Pode acontecer que alguém esqueça, mas não pode. Não deve, no caso, esquecer. Sempre está olhando. Verificou tudinho, está sozinho, e quando alguém chega, olha, irmão, isso aqui precisa, isso aqui está faltando. Liga para o tesoureiro. Tesoureiro, ó, acabou a água. Manda dinheiro para comprar água, porque não tem água, não tem isso, não tem isso. Chegar. Mas não. Liga para o pastor e diz ao pastor que está faltando água, que não tem isso, não. Quando tudo isso é observado, é acompanhado com carinho, com atenção, nada fica fora do lugar. Você pode ir na igreja que eu congreguei antes. Eu fui 9 anos, servi 9 anos como diácono. Quando o pastor pensava em perguntar, eu dizia, já está pronto. A gente gastava 25 garrafões de água por semana. 25. Você imagina o que é? 25 garrafões de água por semana? Quem fazia as compras de material de limpeza era eu. Toda segunda-feira era o dia de comprar material de limpeza. Eu ligava para o tesoureiro. Eu era o segundo, tinha o primeiro, que era um oficial da Polícia Militar, militar de serviço. Dizia, Silvio, vê o que está faltando aí. Eu, sim, senhor. Isso. Tire tanto. Sim, senhor. Abasteci, não deixar faltar nada. Quando se pensar em dizer, irmão, não, já está lá. Pode lá olhar. Já tem lá. Já está papel, já tem sabonete no banheiro. Eu não deixava papel. Cada lugar que tomava banho tinha o seu sabonete, papel, o sabãozinho para lavar as mãos nas pias, tudo. Hoje, na maioria, vamos falar aqui, se Natália ou Janine não vier limpar, ninguém se prontifica. Ninguém se prontifica, dizer, eu vou, pastor. Aí fica uma pessoa sobrecarregada, sozinha. Se adoecer, o prédio vai ficar sujo, porque ninguém se prontifica. E não é porque diz assim, pastor, não tem tempo, não é porque é preguiçosa mesmo. Não pensa no coletivo. Mas gosta de chegar, sentar, desfrutar do ar-condicionado, tomar água. Se não tiver, reclama. Irmãos, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Eu vou prestar conta de vocês, de tudo que a gente faz aqui. Se engane não. E a gente tem que fazer certinho. Exercer o ministério com amor e carinho.
Porque no dia, vem cá, prestar conta, Silvio, como diz Hebreus 12, ou 13, 17. Sim, Senhor, meu Senhor, meu Rei e Salvador, fala o teu servo. E ele puxar a ficha assim. Porque, irmãos, quando você deixa de fazer, sobrecarrega o outro. Quando nós temos 2 diáconos, homens, e 5 diaconisas, quando uma só vem, você sobrecarrega aquela que vem, por causa de sua ausência. E é imprescindível, olhe, é imprescindível que toda liderança esteja em todos os cultos da igreja, porque são a liderança. Eles são os primeiros a dar o exemplo. Se a liderança, se os diáconos, os pastores não dão exemplo, como é que a igreja vai viver? Deixa eu fazer aqui uma observação. Diaconisa, porque existem algumas denominações que dizem que mulher não pode exercer ministério. E diaconisa é um ministério, como o diácono. É a mulher do diácono. Diaconisa. Mas aí a derivação da palavra grega, que existe diáconos, servo, garçom, mas a palavra diaconisa, veja que em vez de ser diácono, saiu o O e entrou o isa. E aí vem, na derivação do grego, a palavra diaconisa, significa diaconato. Nome, escuta aí, vice. Nome do ofício de diácono exercido por mulher. Nome do ofício de diácono exercido por mulher. Febe, diaconisa na igreja de Sencreia. Romanos 16, primeiro. Vamos lá? Romanos capítulo 16, verso 1. Diz assim o texto sagrado: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Sencreia. Ela é diaconisa. Já existiam diaconisas nas igrejas da Bitínia, desde o ano 100 da era cristã, no caso da nossa era. Porque Plínio, em sua célebre carta ao imperador Trajano, a respeito dos cristãos, dizia que examinou 2 anciãs da comunidade cristã que eram chamadas ministros. Isso está na história, irmão, não sou eu que estou inventando, não, está registrado na história do Império Romano. Existia 2 Plínios. O primeiro Plínio, que era chamado Plínio o Velho, ele era o comandante da Armada Marinha de Roma, que também ele era filósofo, escritor, não é? Historiador e naturalista, como se fosse um biólogo da atualidade. E existia Plínio, outro homem com o nome de Plínio, que era chamado Plínio o Jovem, para diferenciar de Plínio o Velho, que era um comandante militar. Esse Plínio Jovem era um governador da Bitínia, que fora enviado por Trajano para conduzir aquele lugar, pois era província romana. E esse Plínio Jovem, ele mandava informações constantes para o imperador. E nessas informações que ele mandava, ele falava da igreja de Cristo. E
duas mulheres da igreja cristã, conhecidas como ministras. E hoje existem denominações que são contra, desfazem do ministério da mulher na igreja. Mas na igreja, lá, no início da igreja, já existiam mulheres que serviam como ministras, como diaconisas, que cuidavam do povo, que cuidavam da igreja. Plínio, o jovem, era governador da Bitínia e do Ponto, na costa do Mar Negro da Anatólia, tendo chegado lá por volta do mês de setembro do ano 111, como representante do imperador Trajano. Plínio provavelmente era o autor de todas as cartas de Anísios antes do seu mandato terminar em janeiro de 113. Então, irmãos, o ofício diaconal era exercido com qualidade, com generosidade, com dedicação, com afinco. E as mulheres faziam parte disso. Então, você que está aqui, que é diácono, no caso, o diácono Adelso e a diaconisa Helena, que as demais não podem estar aqui, como é o caso da irmã Marinalva, que está com seu esposo enfermo, o evangelista Jorge Soares, e não está podendo, no momento, exercer o diaconato, o qual ela exercia com muita dedicação. Isso é um fato, não é? Aqui não está a diaconisa Marilene, a diaconisa Conceição do Espírito Santo, nem o diácono Givaldo, porque provavelmente Givaldo está trabalhando, e a diaconisa Janine, que está enferma, né? Está doente, não é? Mas graças a Deus nós temos bons diáconos. E queremos em Deus esperar, porque a Bíblia diz: rogai ao Senhor da seara para que Ele dê ceifeiros para a sua seara. Nós queremos, irmãos, é servir a Deus como a Bíblia manda. E devemos buscar isso com afinco. Porque no dia da volta gloriosa de Jesus, não vai subir diácono, presbítero, pastor, evangelista, apóstolo, patriarca, não. Vai subir os benditos do Pai. Vinde, benditos do Pai. E possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Amém, queridos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E se Deus permitir, na próxima terça, a gente continua indo para o capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo. Amém? Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.